E aí, concursandos e concursandas, sou o Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e hoje eu vim aqui para corrigir a prova do STJ. De forma geral, né, a parte de Raciocínio Lógico foi bem tranquila, só teve uma questão que pode ser que tenha feito as pessoas se confundirem, mas eu vou explicar aqui como é que funciona passo a passo cada uma delas. Então bora aí para as questões. Mariana é uma estudante que tem grande apreço pela matemática, apesar de achar essa uma área muito difícil. Sempre que tem tempo suficiente para estudar, Mariana é aprovada nas disciplinas de matemática que cursa na faculdade. Neste semestre, Mariana está cursando a disciplina chamada Introdução à Matemática Aplicada. No entanto, ela não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa disciplina. A partir das informações apresentadas nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir acerca das estruturas lógicas. É a questão 45. Considerando-se as seguintes proposições. P. Se Mariana aprende o conteúdo de cálculo 1, então ela aprende o conteúdo de química geral. Q. Se Mariana aprende o conteúdo de química geral, então ela é aprovada em química geral. C. Mariana foi aprovada em química geral. É correto afirmar que um argumento formado pelas premissas P, Q e pela conclusão C é um argumento válido. Então, a primeira questão aí, né, nessa sequência de prova que eu estou corrigindo, é a questão 45, que é sobre argumentação. Então, deixei aqui mais ou menos simbolizado, né, não simbolizei por uma letra só, porque aqui ele fala aprende, a prova é bem parecida que a escrita, então deixei aqui, né, aprende cálculo 1, aí então aprende química geral, que era a premissa P. Aí a premissa Q, aprende química geral, então é aprovado em química geral. E C, que é a conclusão do argumento que ele te deu aí, então deixa separado, ela é aprovada em química geral. Então dá para fazer essa questão aí de duas formas, fazendo por hipótese, testando as premissas, ou fazendo pelo método da conclusão falsa. Eu vou fazer dos dois aqui, primeiro por hipótese. Então a gente tem que sair das premissas, assumindo que as premissas são verdadeiras. Independente do que tiver escrito, você assume que as premissas são verdadeiras, e a partir da verdade das premissas tem que chegar numa conclusão verdadeira para o argumento ser válido. Então, aqui, como você não tem uma estrutura simples para começar a valorar a partir dela, você tem que começar do primeiro se então ou do segundo. Daí, testando por hipóteses, tem a vantagem que serve para qualquer tipo de questão, independente da conclusão que for dada. Pode ser uma proposição simples, pode ser composta por qualquer conectivo, pode ser uma questão de múltipla escolha. Então, nesse caso, ficaria sendo melhor a gente testar por hipótese. Só que corre o risco, né, de você perder muito tempo se você não estiver tão familiarizado com a linguagem aqui dentro. Então, por hipótese, o que você poderia fazer é escolher a primeira estrutura e criar uma hipótese a partir dela. E aí, como é um se então, o que a gente explica aí na sala de aula, é que você pode fazer dois testes. Ou vai confirmando, se assumir que a primeira é verdadeira, você obriga a segunda a ser verdadeira, ou volta negando. Então você pode fazer esse teste na primeira premissa, na segunda, qualquer um dos dois, tanto faz. Então eu vou fazer só dois testes. Eu vou fazer vai confirmando na primeira, depois eu vou fazer voltar negando aqui na segunda. Podia ser em qualquer uma, mas só para entender como é que funciona. Então na primeira hipótese é como se eu assumisse que essa primeira proposição, aprende cálculo 1, é verdadeira. Aí eu estou partindo dessa ideia, que aprende cálculo 1 é uma ideia verdadeira. Então, sendo verdadeira na primeira parte do se então, você obriga a segunda parte também ser verdadeira, para não dar aquele caso lá de Vera Fischer, já que tem que ser um resultado verdadeiro. Então, aprende química geral, fica sendo verdadeiro, aparece aqui embaixo de novo. Então, você tem verdadeiro nessa parte, na primeira parte do se então, vai obrigar a segunda a ser verdadeira também. Então, do jeito que está aqui, as minhas conclusões, deixar aqui anotado. Primeira conclusão é que aprender química foi o que a gente viu aqui que era verdadeiro. E a outra conclusão é que ela foi aprovada em química também é verdadeiro. Daí o que eu falo em sala de aula é que se você fez um teste e analisou aqui dentro as suas ideias, viu que não deu contradição, marca a conclusão a partir disso. A partir disso aqui eu vi que ela aprovada, foi o que eu concluí sendo verdadeiro. Nesse caso aqui seria uma conclusão verdadeira. Então, considerando as premissas verdadeiras, chegou numa conclusão verdadeira, aí que corre o perigo. Se você parar no primeiro teste já dizer que é verdadeiro, pronto, marcar a questão como certa, corre o risco de errar. Igual um bocado de questão que eu passo em sala de aula,
Quem tem aula ou já teve aula comigo sabe que eu faço um bocado de questão nesse estilo aqui, que não é para você parar no primeiro teste. Se você parar no primeiro teste e já assumir que isso aqui deu certo, você erra a questão. Porque essa questão aqui tem um argumento inválido. Porque se eu fizer um outro teste, eu vou ver que vou chegar a uma conclusão falsa e mesmo assim continuam as premissas sendo verdadeiras. Então guarda esse primeiro teste aqui, que é um teste que deu certo aqui, não deu contradição na premissa e nem dentro das minhas conclusões. Então nesse primeiro teste daria certo, só que eu vou fazer um segundo. Então vou fazer o teste de outra forma aqui. Considera as premissas sendo verdadeiras. Aí eu tinha começado o teste da primeira premissa, né? Fazendo o vai e confirmando. Só que eu vou criar uma hipótese 2 só para mostrar o porquê que isso está errado. Então quem parou no primeiro teste e marcou a questão, acabou errando. Porque na hipótese 2, que eu sempre falo para criar, nesse caso aqui eu só vou, em vez de usar a primeira premissa, eu vou usar a segunda, só para mostrar porquê que está errado. Então na segunda você pode fazer o teste de vai confirmando ou volta negando. Se eu tivesse feito o teste de voltar negando, assumir que a segunda parte é falsa, eu teria começado o teste daqui. Se a segunda parte for falsa, para a premissa inteira, que é formada por um sim então ser verdadeira, eu teria que obrigar a primeira parte a ser falsa, para não dar a Vera Fischer. Então isso aqui ficaria sendo falso, né? Aprende química. Então eu vou deixar aqui, a minha hipótese 2 teria partido daqui, assumindo que foi aprovada é falso. Então é como se eu estivesse definindo que ela não foi aprovada em química. Aí a primeira conclusão que eu tiro disso daí, as minhas conclusões, é que a primeira parte aqui ficou sendo falsa. Então aprender química foi falso. Ela não aprendeu química. Daí continuando aqui para cima, aqui aparece aprende química. Eu já sei que é falso daqui. Eu vou puxar a mesma proposição. Então sendo falso na segunda parte do sim, então obriga a primeira a ser falsa também, para não dar Vera Fischer. Então aprender cálculo fica sendo falso. Então significa que ela não aprendeu cálculo, não aprende cálculo. De acordo com o que eu tenho aqui, já valorei tudo aqui na premissa, viu que não deu contradição em nenhuma, nem deu contradição aqui no meu teste. Então esse teste aqui também está valendo assim como o anterior. Só que nesse daqui, eu vejo que ela é aprovada em química, ó, eu acabei de ver aqui que eu estava considerando que ela não foi aprovada e não deu nenhuma contradição. Então ela não foi aprovada verdadeira, ela ter sido aprovada seria falso. Então a ideia é o seguinte, se você fez a sua questão de argumentação, se existe um teste que dá errado, o argumento inteiro já não vai ser válido. Porque é uma hipótese, eu não sei qual das duas hipóteses pode ter acontecido, é só uma possibilidade. Então se existe uma possibilidade que a conclusão dá falsa, mesmo assumindo as premissas sendo verdadeiras, o argumento já é inválido. Então a questão 45 aí está errada, quando eu digo que está válido é errado. O argumento foi inválido. Então pelo método das hipóteses é assim que funciona. Aí como eu falei, a vantagem é porque independe da conclusão que ele te dá. Pode ser uma conclusão de proposição simples, pode ser sim então, ou exclusivo. Se o que for que ele te dê na conclusão sempre funciona por hipótese. Ou se for uma questão de múltipla escolha também. Só que eu vou fazer pelo método e chamar da conclusão falsa, para mostrar como é que funciona. A mesma questão, só que com a outra explicação. Tem gente que aprende com esse outro caso, aí eu vou mostrar como é que funciona. Pelo método da conclusão falsa aqui então. Você tem que, para ter um argumento válido, você teria que ter as premissas sendo consideradas verdadeiras para chegar numa conclusão verdadeira, para ser um argumento válido. Só que quando a gente tenta esse método da conclusão falsa, você vai assumir que a conclusão dá um resultado falso. Então, se você assumir que as premissas são verdadeiras, chegar numa conclusão verdadeira, o argumento é válido. Se assumir que as premissas são verdadeiras e chegar numa conclusão falsa, significa que o argumento é inválido. Aqui é como se você estivesse tentando mostrar o contrário. Então, ela ser aprovada seria falso. Então, é como se você voltasse da conclusão para ir valorando suas premissas. Ela sendo aprovada é falso, é o que aparece aqui, na segunda parte desse segundo sim então. Então, se você tem falso na segunda parte do sim então, para não dar a Vera Fischer, a primeira fica sendo falsa. Aprender química é falso, aparece aqui de novo. Então, já sei que é falso aprender química. Está na segunda parte do sim então, para não dar a Vera Fischer, obriga a primeira parte também a ser falsa. Então, de acordo com o que eu valorei aqui dentro, ó, você tem falso para falso no sim então, que dá um resultado verdadeiro, falso para falso no sim então, que dá um resultado verdadeiro. Então, as premissas são verdadeiras. Então, eu vi que as premissas são verdadeiras e eu consigo chegar numa conclusão falsa. Se as premissas são verdadeiras e eu chego numa conclusão falsa, significa que o argumento é inválido, está mal construído.
Então, de qualquer forma, a questão está errada. De qualquer dos dois métodos que você tenha feito aí, tem que dar um argumento inválido no final das contas. A vantagem aqui desse método é só para a questão do CESP, que é para marcar certo ou errado, que ele já te dá a conclusão. Você parte da conclusão e sai voltando para as premissas para ver se dá ou não problema. Se chegou nesse caso aqui, né, premissa sendo verdadeira de novo e a conclusão falsa, é o argumento inválido e já resolve a questão. A desvantagem é que esse método só funciona quando ele já te dá a conclusão, ou se a sua conclusão for uma proposição simples, vou deixar aqui escrito, tem que ser uma proposição simples, ou tem que ser uma proposição formada por um se então, ou tem que ser uma proposição formada por um ou. Só serve esses três casos. Então, se ele te der um ou exclusivo, um se somente se, um e, já não vale fazer esse teste aqui do jeito que eu fiz. Então, a desvantagem é essa, que não serve para todo tipo de questão, não serve para todo tipo de conclusão. Só serve para a questão que ele já te apresenta a conclusão. Se for múltipla escolha, então já não funciona. Então, explicando dos dois jeitos aí, dos dois métodos, então cada pessoa aprende de um aí. Em sala eu só explico por hipótese, que é o que serve por todos, mas deixando aqui no vídeo registrado, também pelo método da conclusão falsa dá um argumento inválido. Então tá errado aí, essa era mais, talvez fosse mais chatinha aí para alguns. Então bora para a próxima. 46. Designando por P e Q as proposições Mariana tem tempo suficiente para estudar e Mariana será aprovada nessa disciplina respectivamente, então a proposição Mariana não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa disciplina é equivalente a não P e não Q. Então, nessa próxima questão, ele diz que a proposição P, que a Mariana tem tempo suficiente para estudar, que Mariana será aprovada na disciplina. Aí ele só quer que você simbolize a estrutura que ele te deu. Mariana não tem tempo para estudar. Então, se Mariana tem tempo é o P, não tem tempo é não P. Aí o conectivo que ele te dá é um E, então no lugar do E você coloca o símbolo que representa, que é o chapéuzinho aqui. E a segunda ideia é não será aprovada na disciplina. Aí ele tinha dito na questão que o que significa que ela vai ser aprovada. Ele quer não ser aprovado, é o não que. Aí o que ele te dá na questão é justamente isso aqui que tem aí embaixo, né? Só a questão de você traduzir da linguagem do português, da linguagem corrente, para a linguagem do raciocínio lógico. Então tá certo, é a questão. 47. Considerando-se como P a proposição Mariana acha matemática uma área muito difícil, de valor lógico verdadeiro, e como que a proposição Mariana tem grande apreço pela matemática de valor lógico falso, então o valor lógico de se P então não Q é falso. É uma questão de dar. Que a proposição P, que é essa estrutura, ele fala que é uma estrutura verdadeira. Então isso aqui a gente já sabe que é verdadeiro. A segunda frase, que a Mariana tem grande apreço pela matemática, ele fala que é falso. Isso está dado no enunciado da questão. Aí ele te dá essa proposição aqui final e diz que isso vai ser falso. Então, pegando os valores que ele te deu, a proposição inteira P é verdadeira, e aqui ele está querendo não Q. A proposição original Q é isso aqui, tudo que ele tinha falado que era falso. Então, o não Q, que é o contrário, vai ser verdadeiro. E aí, no se, então, quando a gente tem verdadeiro para verdadeiro, dá um resultado verdadeiro e não falso, como ele tinha falado. Então, dá um resultado verdadeiro. Então essa questão aí está errada. Determinada faculdade oferta em todo semestre 3 disciplinas optativas para alunos do quinto semestre: Inovação e Tecnologia, Matemática Aplicada, Economia do Mercado Empresarial. Neste semestre, dos 150 alunos que possuíam os requisitos necessários para cursar essas disciplinas, foram registradas matrículas de alunos nas seguintes quantidades: 70 em Inovação e Tecnologia, 45 em Matemática Aplicada, 60 em Economia do Mercado Empresarial, 25 em Inovação e Tecnologia e Matemática Aplicada, 35 em Inovação e Tecnologia e Economia do Mercado Empresarial, 30 em Matemática Aplicada e Economia do Mercado Empresarial, 15 nas 3 disciplinas, com base nas informações e os itens que se seguem. 48. A quantidade de alunos que se matricularam apenas na disciplina de Matemática Aplicada é inferior a 10. Então é uma questão aí que envolve conjuntos, já deixei meio desenhado aqui. São 3 características que ele te dá. Aí a primeira de inovação, de tecnologia, esse INT, chama só da sigla aqui mesmo. INT é o primeiro conjunto, aí tem MAP, da Matemática Aplicada, segundo conjunto, e tem Economia do Mercado Empresarial, terceiro conjunto. Daí é uma questão que você só tem que organizar os dados, que ele já te deu tudo.
Então, pegando só o denunciado da questão, você tem um total de 150 alunos. Então, dentro desse conjunto aqui todo, tem que ter 150 pessoas. Então, eu já vou riscando todas as informações que eu usar, para saber o que eu estou fazendo aqui dentro, para acompanhar melhor no vídeo. Então, já usei essa daqui, que era a primeira que ele deu no texto, só que eu deixei aqui por último. Daí ele começa, tem 70 em INT. Aí você não pode colocar aqui, nesse pedaço, nesse ponto, porque nesse ponto significa as pessoas que se inscreveram aí apenas nesse INT, exclusivamente. Se ele não falou apenas exclusivamente, significa que dentro desse conjunto inteiro, ou seja, esse pedaço aqui todo, contando com as interseções, tem que ter 70 pessoas. Vou deixar arriscado aqui também, que eu já usei essa informação. Mesma coisa para essa de baixo, 45 em MAP. Não falou apenas, então dentro desse conjunto inteiro tem que ter 45. Mesma ideia para a próxima aqui, 60 nesse EME. Então é no conjunto inteiro, porque ele não falou apenas exclusivamente. Então, se ele tivesse falado, colocaria nesse ponto aqui, mas não falou é no geral. Daí eu tenho 25 aqui nas interseções de INT e MAP. Depois 35 INT, ME. E essa outra interseção aqui. Então daqui para baixo são todas as interseções. Para resolver você vai pegar primeiro a interseção central, que é quem participa das 3 disciplinas ao mesmo tempo. Sempre vai ser desse jeito. Então tem 15 nas 3. Então você já coloca 15 na interseção central. Então a ideia principal é descobrir a central. Como ele já te deu tudo, é só organizar. Tem 15 ali no meio, aí pega as outras interseções. Aqui 25 tem que estar nesse INT e ao mesmo tempo no MAP. Ou seja, nesses dois pedaços aqui juntos. Você não pode colocar esses 25 nesse ponto aqui pela mesma ideia. Ele não falou apenas exclusivamente. Se ele tivesse falado 25 pessoas estão apenas no INT e MAP, poderia, mas não falou. Então 25 é nesses dois pedaços juntos. Se já tem 15 nesse pedaço para completar os 25, faltam 10 aqui na parte de cima. Na próxima também não fala apenas. 35 na inovação de tecnologia e na economia do mercado empresarial. Ou seja, nesses dois pedaços aqui juntos. Então tem que ter 35. Eu já tenho 15 aqui para completar os 35, faltam 20 nesse pedaço. Próxima, tem que ter 30 nesse matemática aplicada e na economia de mercado empresarial. Esses dois pedaços aqui. Se já tem 15 lá dentro para completar os 30, faltam 15. Daí completando aqui os conjuntos, o restante. Primeiro, como a questão já perguntava das pessoas que se inscreveram apenas para esse cargo aqui, né, de matemática aplicada, aí eu vou já calcular esse pedaço aqui. Ó, dentro desse conjunto inteiro tem que ter 45 pessoas. E eu já tenho 10 na interseção, 15 e 15. Então, já tem 30 com mais 10, 40. Para completar os 45 desse conjunto inteiro, ficam faltando 5 pessoas nesse pedaço aqui. Então, só com essa organização até aqui já dá para a gente marcar essa questão. Que ele falava que era a quantidade de pessoas matriculadas nesse pedaço aqui em apenas, exclusivamente, matemática aplicada, ele estava dizendo que ia ser inferior a 10. E deu 5, realmente é inferior a 10, está certo. Os dados disponíveis são insuficientes para determinar a quantidade de alunos que não efetuaram matrícula em nenhuma das 3 disciplinas. Então essa daqui a gente precisa completar o resto aqui da organização do conjunto. Então nesse pedaço aqui, para completar as pessoas que se matricularam apenas no EME. Então aqui dentro de tudo tem que ter 60. Aí eu já tenho 15 mais 15, 30, com mais 20, dá 50. Para completar os 60, fica faltando 10 nesse pedaço. Aí beleza, mesma ideia para cá. Então eu já tenho 20 com 10, 30, com 15, 45. Para completar os 70, fica faltando 25 pessoas nesse pedaço aqui. Então tem 25 pessoas que se inscreveram, se matricularam, né, apenas para esse cargo. Então, dentro do meu conjunto inteiro, de tudo isso aqui, tem que ter 150 pessoas. Aí ele está dizendo que é insuficiente, com os dados que ele te deu, descobrir quantas pessoas não se matricularam em nenhum desses. A gente vai ter que somar isso daqui. Então eu tenho, ó, nesse conjunto inteiro, já tem 70 pessoas, que é esse conjunto aqui todo. Já tem 70 aqui dentro desse pedaço. Aí 70, com mais esses 5, dá 75. Com mais 15, dá 90. Com esses 10 aqui, dá 100. Então, se tem que ter 150 pessoas dentro desse conjunto todo, já tem 100 nos 3 conjuntos, fica faltando 50 do lado de fora que não se matriculou em nenhum dos 3.
Aí ele estava dizendo que os dados eram insuficientes para determinar essa quantidade dos que não se matricularam nenhum, então está errada a questão, tem como a gente descobrir isso sim. 50. Ao escolher um aluno ao acaso, a probabilidade de ele estar matriculado em apenas 2 das 3 disciplinas será maior do que a probabilidade de ele estar matriculado apenas em inovação de tecnologia. Então o que ele está querendo aí é que a pessoa seja matriculada apenas em 2, exatamente em 2 matérias. Então esse valor aqui não me serve, esses 25 não servem. Esse 10 está matriculado apenas na inovação de tecnologia e na matemática aplicada, sem fazer parte aqui do conjunto da economia de mercado empresarial. Então esse 10 aqui me serve. Esses 5 não me serve, está apenas uma disciplina. Esses 15 estão apenas em 2, que é matemática aplicada e ao mesmo tempo matemática aplicada e economia de mercado empresarial, sem pertencer aqui ao conjunto de inovação de tecnologia. Essas 3 aqui não me servem e essa daqui ele quer exatamente em 2. Então essa quantidade aqui dos 20 da inovação de tecnologia e ao mesmo tempo do economia de mercado empresarial, sem pertencer à matemática aplicada. Então eu quero esses 3 valores aqui, a probabilidade disso acontecer. Eu vou deixar aqui de azul. A probabilidade daquilo acontecer. Então é 10 a quantidade que eu quero, a primeira, mais esses 20 mais 15. Então é o que eu quero na parte de cima. Sempre a quantidade que eu quero na parte de cima, embaixo sempre o total. Então o total nesse caso 150 pessoas. Então essa é a probabilidade aqui, 10 com 20 dá 30, com 15, 45 sobre 50, sobre 150 aliás. Daí ele está dizendo que essa probabilidade é maior, então vou deixar aqui escrito. Isso aqui é a pergunta da questão, se isso aqui é maior do que a probabilidade de escolher uma pessoa que se inscreveu apenas na inovação de tecnologia. Apenas inovação de tecnologia, esse pedaço aqui, só isso que eu quero. Então a probabilidade que ele está querendo da outra parte é os 25, só aquilo ali, sobre o total, que é 150. Daí como você está comparando aqui 2 frações, como o denominador é igual, você pode cortar os 2. Então o que ele está afirmando é o seguinte, que 45 é maior do que 25, e é maior mesmo. Então essa última questão está certa. Então como eu tinha dito, né, a prova foi bem tranquila. Só a primeira questão que pode ter dificultado aí para algumas pessoas, mas também não era essas dificuldades todas. Se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários. E aí eu vou deixar, como eu tinha falado, né, a prova e os gabaritos na descrição do vídeo. Então espero que tenha gostado aí, tenha ajudado. Não esqueça aí de avaliar se gostou ou não, ou dar uma sugestão, o que seja. Se quiser comentar aí embaixo. Então até a próxima correção aí de questão, de prova. Bons estudos e até mais.